tá bom? Essa classe operária, ela vai começar a ter contato com ideias, o surgimento de pensamento socialista. Então a classe operária vai ser um campo fértil para o socialismo, para o anarquismo, correntes que visavam maiores direitos para os operários. O socialismo ele vai ter uma fundamentação teórica baseada nos escritos de Karl Marx. Botei um asteriscozinho aqui, não vamos se aprofundar em Marx agora, porque nós iremos ter uma atividadezinha extra em relação a Marx, tá bom? Então essa classe operária ela começa a ter acesso a esse novo horizonte e começa a tentar se organizar para buscar uma defesa em busca dos seus interesses, enquanto classe operária. No final do século XIX, vai ser criado o Partido Operário Social Democrata Russo, ou seja, o POSDR, que vai ser o embrião, ali ó, o embrião, a sementinha no que se tornará no futuro o Partido Comunista. Isso aqui é o embrião, é a semente. Ainda não é o Partido Comunista, mas é a sementinha. Partido Operário Social Democrata Russo, nos moldes do mesmo partido que existia na Alemanha. Alemanha, terra de Karl Marx, tá bom? Um dos grandes líderes desse partido vai ser um cara chamado Vladimir Ulyanov. Já ouviram falar nesse nome? Vladimir Ulyanov? Não? E Vladimir Lenin? Já ouviram falar? Ah, Lenin, sim. É a mesma pessoa. Então, Lenin, lá no ano de 1888, vai estar ali junto nessa criação, nessa fundação desse Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? Ele vai ser uma figura extremamente importante nesse momento. Lembre-se desse nome, Lenin. Quando esse partido ele é fundado, vai existir uma série de disputas internas no interior desse partido. É assim, aonde tem ser humano vai ter disputa. Vocês viram, eu dei um exemplo um pouco atrás sobre o cristianismo. Então, até o ano de 1053, o cristianismo seguia uma única via, Igreja Católica Apostólica Romana, e aí de repente brigaram, entraram em desacordo, abriu. Ortodoxa grega para um lado, católica apostólica romana para o outro. É assim, é natural, é inerente da natureza humana. Então, nesse Partido Operário Russo, a mesma coisa. E aí eles vão se dividir em dois principais blocos. O primeiro, os mencheviques, é uma palavra russa que quer dizer minoria, com a liderança de Julius Martov. Esses eram menos radicais. Eles achavam que as reformas deveriam vir através de vias democráticas. Então Martov acreditava que a classe operária deveria se juntar junto com a burguesia por meio da política, derrubar o czar legalmente, ali com toda a diplomacia, conseguir uma maioria num parlamento e conseguir iniciar um Estado socialista pelas vias democráticas. Nós temos um outro grupo, os bolcheviques, ou maioria em russo. Os bolcheviques, eles vão ser liderados por Lenin e também por Trotsky. É uma outra figura que vai ser muito importante durante o processo revolucionário, tá bom? Esses, diferentes dos mencheviques, que queriam um processo gradual, um processo político, um processo pacífico, esses já queriam a revolução. Já queriam tacar fogo em tudo, matar o imperador, confiscar as terras do Estado e as terras da igreja, repartilhar entre os operários e camponeses, queriam tocar fogo na sociedade.
mais radicais, tá bom? Mencheviques menos radicais, bolcheviques mais radicais, tá bom? A Rússia estava se tornando um barril de pólvora. Toda essa mistura, fogo, uma hora isso vai explodir. Quando acenderam o pavio disso, então o pavio acendeu. O pavio é longo, até ele chegar ali onde está a pólvora demora um certo tempo. Então quando se acendeu o pavio, foi na Guerra Russo-Japonesa de 1904, numa disputa expansionista entre Japão e Rússia, lá na região da Manchúria. A Rússia vai perder essa guerra, muitos soldados mortos, a população passando fome, porque um esforço de guerra não é fácil. Você mandar tropas para um fronte de guerra, você requer muitos recursos materiais e vidas, milhares de mortos e ainda perdeu o território. Então, todo um sacrifício para nada, para ainda sair humilhado. Então, a população, um ano depois, em 1905, em janeiro de 1905, mais precisamente no dia 22 de janeiro, foram até o Palácio de Inverno do Imperador Nicolau II, na cidade de São Petersburgo, pedir mudança. Pediu que o imperador olhasse para eles, né? Estamos passando fome. E aí eles foram numa manifestação, numa grande passeata gigantesca, carregando estandarte. Olha que estandarte? Você segura assim, tem uma bandeira no alto, carregando estandarte com imagens de santos. Santos lá, ortodoxos gregos. E eles carregando aqueles estandartes com as imagens dos santos, pacificamente. Isso é claro, nos jornais da época, pacificamente, o imperador mandou abrir fogo contra a multidão. A guarda abriu fogo contra a multidão, a queima-roupa. Resultado, mais de 1.000 mortos e mais de 5.000 feridos. Tá? É o chamado Domingo Sangrento. É quando esses manifestantes se dirigem ao Palácio de Inverno do Imperador Nicolau II, em São Petersburgo, pacificamente, e são massacrados, mais de 1.000 mortes. Foi num domingo, chamado Domingo Sangrento. Tá bom até aqui? Então esse é todo o contexto da confusão que estava vivendo a Rússia. Então assim, como um dia estava falando meu filho aqui assistindo um vídeo, vai dar ruim, vai dar ruim. No próximo vídeo nós veremos que realmente deu ruim, tá bom? Segura aí.